Tudo bem, gurizada? Professor Rodrigo, professor de Química, e a aula de hoje é sobre amidas. Amidas são funções que eu posso classificar como sendo funções nitrogenadas, ou seja, tem nitrogênio em sua estrutura, e eu também posso classificar como sendo uma função do tipo carbonilada, ou seja, apresenta carbonila em sua estrutura. Então a característica de uma amida é que nós temos o nitrogênio preso diretamente a uma carbonila. Da onde que surgiu esse processo? Como que surgiu este processo? Podemos enxergar isso como sendo uma substituição do hidrogênio da amônia por um grupamento acila. Amônia, caso tu não lembre, é o NH3. E nós podemos desenhar a amônia da seguinte estrutura: N e os 3 hidrogênios, respeitando ou tentando respeitar aqui, é uma estrutura piramidal, né? Ligados diretamente no nitrogênio. O grupamento acila é um derivado do ácido carboxílico, e é a partir deste grupamento acila que nós vamos ter a carbonila. Aí o que vai ocorrer? A substituição de um dos hidrogênios da amônia, por exemplo este, por um grupamento acila. E aí agora nós vamos ter a seguinte estrutura: um RCOO, e aqui nós vamos ter um NH2, por exemplo. Aqui seria a fórmula geral, uma estrutura geral para as amidas. Então perceba que nessa fórmula geral eu tenho um pedaço que eu estou destacando em vermelho, que é proveniente do grupamento acila, que veio de um ácido carboxílico, e aqui em verde eu estou destacando um NH2, que é proveniente da amônia. Essa reação pode ser obtida basicamente de duas formas: através da reação de um ácido carboxílico diretamente com a amônia, gera a amida, ou de um ácido carboxílico com uma amina, e também vamos ter uma amida. Em reações orgânicas eu vou mostrar esse processo, as etapas e o mecanismo. Mas por enquanto, como nós estamos aprendendo nomenclatura, identificação e caracterização deste grupo funcional, para nós está de bom tamanho. Então olha lá, amidas são funções, é uma função orgânica que tem o nitrogênio preso diretamente em uma carbonila. Tranquilo? Talvez a amida mais importante para a gente, ou a mais conhecida, seja a ureia, que é na realidade uma diamida. Se tu for lembrar lá do início da química orgânica, foi sintetizada por Wöhler. Eu falei no slide passado que as amidas, uma das formas de se obter uma amida era através da reação de uma amina com ácido carboxílico. Por exemplo, na síntese do nylon. O nylon nós vamos reagir uma amina com ácido carboxílico, e essa reação gera uma amida. Observa aqui, ó. E para mostrar isso, eu separei um vídeo para vocês e eu quero que vocês deem uma olhada no seguinte. Esse vídeo é um vídeo de uma experiência de química. Observa que o ácido carboxílico e a amina, elas vão estar em fases separadas, mas na interface ocorre a reação. E dá uma olhadinha no vídeo que vocês vão ver o professor ali, o cidadão, puxando o fiozinho de nylon. Olha aí! Conseguiram observar o que eu quis falar? Ali naquela interface nós tínhamos uma fase que era referente ao ácido e outra fase que era referente à amina. E bem na interface ocorria a reação. Quando nós puxávamos a reação ia se desencadeando e nós tínhamos ali a polimerização, a formação de uma amida. Outra amida que é utilizada em cotidianos é o Kevlar. Kevlar também é uma reação entre um ácido carboxílico, como tereftálico, e uma parabenzodiamina, que é utilizado como um colete para a prova de balas, né? Esse material é muito resistente.
E a gente não dá nada por ele, porque ele é maleável, parece um tecido. Para mostrar isso, eu também separei um vídeo de um teste de balística, dá uma olhada só nisso. Perceberam então ali mais uma das amidas que é utilizada no cotidiano? E agora eu gostaria de mostrar uma outra amida para vocês que talvez nunca tenham se percebido, a formação de proteínas. Eu me recordo quando eu era aluno que o professor explicava assim para mim, ó, quando nós tínhamos um aminoácido ligado com aminoácido e um aminoácido ligado com aminoácido, e eu me lembro que o professor de biologia fazia algo parecido com isso. E nós tínhamos que essa reação aqui, de um aminoácido ligado com outro aminoácido, nós tínhamos, e eu aprendi que isso era chamado de uma ligação do tipo peptídica. E o peptídico que eu quero mostrar para vocês nada mais é do que uma amida. O momento em que um aminoácido se liga a outro aminoácido, nós temos uma reação química que produz uma amida. Por exemplo, nós já vimos que um aminoácido é quando nós temos um grupamento amino e um ácido carboxílico. Eu vou representar da seguinte maneira em vermelho. Um R, por exemplo, um C, vamos botar o grupamento amino aqui, né, um CH, e aqui um ácido carboxílico. Aqui eu tenho um aminoácido genérico. Em verde, eu vou fazer um outro aminoácido genérico também, um O, dupla, carbono, um OH, vamos botar um CH e mais um NH2, vamos supor, e um R que eu vou chamar de R'. Em reações orgânicas, lá na frente, retomo, eu vou mostrar isso por etapas. Mas o que acontece numa reação orgânica? Um grupamento amino de um ácido carboxílico acaba atacando esse carbono aqui. Se nós formos observar, este carbono aqui ele é eletropositivo. Por quê? Nós temos o oxigênio que puxa elétrons aqui e esse oxigênio que puxa elétrons aqui. O nitrogênio desse grupamento amino tem elétrons sobrando, então ele pode fazer uma ligação nova ali, uma ligação covalente. Essa ligação covalente, então, agora, olha só, o que nós vamos ter ali formando? O dupla e um OH, um C, H, um R, tudo bem? Olha ali, o nitrogênio com H. Esse nitrogênio que eu estou fazendo em vermelho é exatamente esse nitrogênio aqui. Esse nitrogênio se ligou agora a um carbono, a este carbono aqui, que tem um dupla O, que ele se liga, por exemplo, a um CH, que tem um NH2, que para cima, por exemplo, tem aquele R'. Se vocês forem observar, ó, deste nitrogênio sumiu um H. E esse outro OH aqui, ó, se liga a esse H e vai formar o que aqui? Água. Então, na síntese de proteínas, no momento que nós temos uma ligação de um aminoácido com um aminoácido, ocorre a formação de um grupamento amida, porém, neste grupamento amida, quando ele é formado, ocorre a eliminação de uma molécula de água. Em reações orgânicas, eu vou mostrar isso etapa por etapa e o mecanismo de como ocorre. Mas para mostrar então que a formação de proteínas, ou aquela ligação peptídica que você aprendeu em biologia, nada mais é do que uma reação entre um grupamento amino de um ácido carboxílico com um grupamento ácido de outro ácido carboxílico, formando uma nova função orgânica que são as amidas. Fechou, galerinha? Tudo isso para um efeito de curiosidade. Mas vamos para a nomenclatura das amidas. Como que nós damos nome para uma amida? Segue a nomenclatura de um hidrocarboneto. O prefixo, um infixo, e no final, ao invés de nós falarmos o, nós vamos falar amida. Simples. Então vamos aos exemplos. Primeira amida. Nós temos aqui um total de 3 carbonos. Então, 3 carbonos nós falaríamos prop. As ligações entre os carbonos são simples, então nós falamos an. Só que é uma amida, então termina em amida.
Agora a gente junta tudo e fala, nós temos a propanamida. Tranquilo? Mais um exemplo. Aqui, exemplo de baixo, vou contar os carbonos para ficar um pouquinho mais fácil. Então aqui eu tenho carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Como que eu daria nome para essa estrutura? Lá no carbono 3 eu tenho um substituinte, que é o metil. Então eu vou citar, como se fosse lá no hidrocarboneto, né? 3-metil e agora o nome da estrutura principal, 5 carbonos, pente. Ligação entre os carbonos é simples, an, e termina em amida, ou melhor, é uma amida, então vai terminar em amida. 3-metilpentanamida. Tranquilo, galera? Vamos aos outros exemplos, então. O que nós temos ali, ó? Neste exemplo, vamos achar a cadeia principal. Cadeia principal é a mais longa e tem que ter o carbono ou o grupo funcional. Então essa daqui seria a nossa estrutura principal. Tem que conter a insaturação, caso haja insaturação, que é o que tem nesse nosso exemplo. Contando os carbonos, então nós teríamos lá o do grupo funcional como sendo 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o 5 e o carbono 6. Lembrem-se, o grupo funcional tem prioridade do que a insaturação. No carbono 4 nós temos um substituinte, que o nome dele é como se fosse de um radical, etil. Então como que ficaria a nomenclatura dessa espécie, desta molécula? Lá no carbono 4 nós temos uma etila ligado, então 4-etil. A cadeia principal é composta por 6 carbonos, então nós vamos falar que essa cadeia tem 6 carbonos, hexa. Porém, nesta cadeia nós temos uma ligação dupla. Esta ligação dupla está no carbono 5, então hexa 5 em e termina em amida. Amida. Tudo bem? Fica 4-etil-hexa-5-enamida. O que significa isso? Desmembrando, explicando. Lá no carbono 4 nós temos um grupamento ou um substituinte etila, tá ali. A cadeia principal é composta por 6 carbonos, sendo que no carbono 5 nós temos uma insaturação, uma ligação dupla. E ela pertence à função amida, então eu sei que lá na ponta ela tem que ter isso daqui. Conseguiram entender a nomenclatura? Vamos ao próximo exemplo, então. Neste exemplo, o que nós temos aqui, ó? Agora nós temos uma amida monossubstituída. A cadeia principal é esta, que é composta por um total de 4 carbonos. Porém, nós temos um substituinte metila, certo? Que está ligado diretamente no nitrogênio. Então o que nós vamos fazer? Simplesmente citar que esta metila está no nitrogênio. Nós vamos falar N, o que? N-metil e a cadeia principal. Cadeia principal composta por 4 carbonos, but. Ligação entre os carbonos são simples, então a gente fala o an. E é uma amida, termina em amida. Nome dessa estrutura, N-metilbutanamida. Sacaram? Próximo exemplo, agora nós temos uma amida dissubstituída. A cadeia principal dessa estrutura ela é composta por 3 carbonos. Só que nós temos um substituinte metil ligado no nitrogênio e nós temos outro substituinte etila-etil que também está ligado no nitrogênio. Então nós simplesmente vamos citar. Lá no nitrogênio nós temos o etil. No nitrogênio nós também temos o metil. E a cadeia principal é composta por 3 carbonos. A ligação entre esses carbonos são simples, então an. E termina em amida porque é uma função orgânica pertencente às amidas. Então amida. Nome dessa estrutura, N-etil, N-metil, propanamida. Apenas para retomar, esse N é porque eu estou dizendo que o substituinte etila está ligado no nitrogênio. Este N é porque o substituinte metila está ligado no nitrogênio.
Lembrem-se que quando nós tínhamos uma cadeia de um hidrocarboneto, por exemplo, composta, vamos supor, por 6 carbonos, se nós tivéssemos uma metila e uma etila no carbono 2 e 3, nós citaríamos, por exemplo, 2-etil, 2-metil, 3-etil e é o nome da cadeia principal. Aqui é a mesma linha de raciocínio, só que esses substituintes não estão na cadeia principal, na cadeia da função. Esses substituintes estão no nitrogênio, por isso que nós citamos aquele N. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, utilize os comentários, manda um e-mail, me chama no Instagram, fique à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.